Então, eu voltei aqui para a mesa, já mostrei para vocês aqui as 10 carreiras que eu fiz aqui do ponto bloquinho. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Então, quando eu termino com o bloquinho no final, a carreira fica com 20. Quando eu termino com quadradinho, né, vazio, ele fica com 19. Então, aqui, pessoal, eu só cortei o fio para poder facilitar para mim. Aqui, ó, o último ponto a gente não termina, né, que é o ponto alto, a gente não termina. Aqui eu vou pegar o meu verde escuro e vou laçar aqui, ó. Laço, passo aqui por dentro e vou fazendo, ó, 3 correntes, passando aqui a linha entre as correntinhas aqui. Ó, eu fiz 3 correntes e uma correntinha aqui é a de separação do quadradinho vazio, tá? Vai ficar um pouquinho escuro a linha agora, mas a ideia do trabalho sempre serão os pontos bloquinhos, ó. Então, eu fiz 4 correntes aqui, aqui depois a gente vai amarrar, né, para arrematar, vira o trabalho. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar 5 carreiras, então, normal aqui, fazendo ida e volta, com os nossos pontos bloquinho e o quadradinho vazio, né, igual a gente tá fazendo até agora. Porque a partir da 6ª carreira, nós vamos começar a diminuir aqui os pontos para a gente poder fazer a cauda depois do nosso tapete. Então, aqui segue fazendo os 3 pontos alto, uma corrente de separação, 3 pontos alto, uma corrente de separação. Eu vou fazer essa carreira até o final para a gente fazer a vira junto, depois a gente continua fazendo aí o trabalho, ok? O trabalho está ficando assim, ó, o início aqui com a nova cor. Então, pessoal, aqui nós começamos com a troca de cor, fizemos aqui todos os pontos bloquinhos, aqui a gente ficou com 19, cheguei aqui, eu fiz uma corrente e um ponto alto, subi 3 correntinhas, virei o trabalho, daí eu voltei fazendo os 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, e na segunda carreira aqui nós ficamos com 20 pontos bloquinhos, tá? Porque eu acabei esquecendo de voltar para fazer o início da segunda carreira. Agora aqui já é a 3ª carreira, depois que eu fiz os 3 pontos alto, aí a gente faz, né, os 4 correntinhas, 3 é um ponto alto e uma corrente é para fazer a separação do quadradinho vazio. Aí aqui a gente continua fazendo, tá? É a mesma coisa aqui que nós viemos fazendo aqui nas carreiras anteriores. Aí me desculpem, eu acabei fazendo, aí eu lembrei e voltei aqui para mostrar. E assim vai, pessoal, uma corrente e 3 pontos altos, tá? Então aqui, ó, eu já tô iniciando a 3ª carreira, vou fazer mais 2, né, para inteirar 5, aí daí na 6ª em diante eu volto pra gente começar a fazer a diminuição. Bom, pessoal, então aqui eu fiz as 5 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas, tá? Aqui a 5ª carreira nós ficamos com um total de 19 pontos bloquinhos, ó, aqui no final eu fiz uma corrente e um ponto alto. A partir daqui, pessoal, nós vamos fazer mais 4 carreiras, né, fazendo as diminuições até a gente atingir 10 carreiras para fazer a troca da cor aí do fio, certo? Depois nós vamos voltar lá para o marrom escuro para ficar igual a cor lá do square do início que nós fizemos. Então, depois que você fez aqui, ó, as 5 carreiras, você vai fazer para as 2 laterais que nós vamos fazer as diminuições, aqui, ó, sempre quando vai começar são 3 correntes. Aí você fez as 3 correntes, vira o trabalho e vem aqui, ó, no próximo quadradinho aqui, ó, não é nesse, é no próximo aqui, ó. E vai fazer os 3 pontos altos. Fiz aqui, ó, os 3 pontos altos, aí a gente volta a fazer uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu
ponto bloquinho, aí quando chegar lá no final, a gente vai fazer a diminuição também, tá? Então, eu sempre vou mostrar mais os cantos, né? Quando a gente começa e quando a gente termina, né, a carreira para poder iniciar a próxima. Então, a gente fez isso aqui para começar a diminuição. Na carreira número 6 aqui, pessoal, ficamos com um total de 18 pontos bloquinhos aqui, né, que são os 3 pontos altos. Aí aqui nós fizemos já uma diminuição, né, começamos com 3 correntes, já viemos direto aqui para o segundo espaço aqui da carreira anterior e fizemos 18 pontos bloquinhos. Aqui no final, ó, no final, pessoal, sempre se lembrem, ó, a gente vai laçar o fio, vai, ó, introduzir a agulha aqui dentro e a gente vai fazer um ponto alongado. Ó, tira uma vez, fiquei com 3 laçadinhas. Tirei mais uma vez aqui, fiquei com 2 laçadas. Aí eu tiro a última laçadinha, ó. Então, aqui é uma diminuição. Nós vamos diminuir dos 2 lados do tapete. E para começar de novo, 3 correntes, vira o trabalho. E aqui a gente faz os 3 pontos altos. Fez aqui os 3 pontos altos, uma corrente e o meio aqui do tapete continua trabalhando normalmente. Os 3 pontos altos e uma corrente de separação. Então, assim, eu vou fazendo, daqui a pouco eu volto pra gente finalizar o outro canto lá junto, tá bom? Aqui na carreira número 7, ficamos com 17 pontos bloquinhos. Contando aqui, eu fiquei com 17, e aqui no final, nós vamos fazer a diminuição. Então, ó, sempre no final eu laço aqui, ó, o meu fio, introduzo aqui neste espaço e vou fazer um ponto alongado. Aí eu tiro essa primeira argolinha, fico com 3. Tiro as próximas 2, fico com 2. Tiro as 2, fico com uma argolinha só na agulha. Para começar, 3 correntes, viro o trabalho. E aqui nós já vamos dar início a 8ª carreira. Então, aqui a gente continua, ó, no próximo espaço, a colocar os 3 pontos altos, faz aquela uma correntinha e já vem aqui, ó, para o próximo espaço. Então, assim, eu vou trabalhar aqui mais um pouquinho o corpo do tapete, aí eu volto para a gente finalizar a 8ª carreira juntos aí, tá? E vamos ter que ficar aí com 16 pontos bloquinho. Aqui é a 8ª carreira pronta, eu fiquei com 16 pontos bloquinhos e aqui no final a mesma coisa, ó, a gente vai fazer um ponto alongado aqui, ó, só introduzir aqui a agulha, né, laça aqui o fio, ó, e tira uma, tira 2 aqui e tira esses outros 2 pontos aqui que ficaram na agulha. Para começar, 3 correntes, vira o trabalho. E na carreira de número 9, vamos ficar com 15 pontos bloquinhos. Então, aqui a gente está quase completando as 10 carreiras, né? Para a gente só trocar a cor do fio. Então, aqui na carreira de número 9, ficamos com 15 pontos bloquinhos. E aqui no final, nós vamos novamente fazer aquele ponto alto alongado, ó. Com a laçadinha na agulha, eu venho, ó, tiro o primeiro, laçadinha, na segunda, ó, tiro as 2, na terceira laçada aqui, ó, eu tiro as 2. Para a carreira de número 10 já, nós vamos fazer aqui as 3 correntes, vira o trabalho. E vamos aqui, ó, neste espaço aqui de base, colocar os 3 pontos altos e uma corrente de separação. Então, o corpo aqui do tapete continua o mesmo processo. Esta é a última carreira que a gente vai fazer nesta cor, neste verde escuro aqui. Então, pessoal, ó, mais uma vez eu tô colocando aqui a peça sobre a cama. Então, aqui, ó, foram 10 carreiras na cor verde militar, 10 carreiras na cor verde bandeira e aqui 10 carreiras na cor verde escuro, sendo que nós trabalhamos até a 5ª carreira aqui, né, sem a diminuição, e a partir da 6ª, 7ª,
oitava, nona e 10ª carreira, nós começamos a fazer a diminuição, tá? Dos dois lados aqui, ó. E aqui, ó, eu tô do lado direito da peça, só que eu terminei aqui o trabalho, vou virar aqui do lado avesso, tá bom? Então, aqui eu já cortei o fio, que eu não vou usar mais, aqui a gente já vai fazer a troca. Então, só para vocês se situarem como é que tá ficando o trabalho. Aqui é o lado avesso, aqui a diminuição do lado de cima, né, do lado direito do tapete, aliás, do lado de baixo e aqui do lado de cima, tá bom? Então, aqui nós vamos arrematar, fazer aqui mais um ponto alto alongado, arrematar e a gente já vai começar a fazer com a outra cor. Então, vamos continuar aqui na 10ª carreira, nós ficamos com 14 pontos bloquinhos. Aqui, ó, no último aqui, pra gente encerrar, laça aqui o fio e faz o ponto alongado, ó. Tira uma, tira duas e tira mais duas, certo? Faz uma correntinha aqui e arremata aqui o trabalho, ó. Então, nós terminamos de fazer aqui a carreira de número 10 nesta cor verde escuro, tá bom? Agora, vamos para o próxima carreira. Aqui, ó, nós terminamos o tapete do lado avesso, né? Aí, a gente vira aqui pro lado direito o tapete para a gente começar a cor nova. Vou pegar aqui a linha marrom. Então, aqui, pessoal, depois que a gente virou o tapete para o lado direito, vocês vão fazer 3 correntinhas aqui, ó. Vão prender o fio. Eu costumo prender assim, passando a ponta, né, da linha entre as correntes, depois para arrematar melhor. Ó, fiz apenas 3 correntinhas e eu continuo aqui a fazer os pontos alto, que são 3, e a correntinha de separação, né? Para a gente poder começar a fazer mais 3 pontos alto no próximo espaço. E assim nós vamos seguindo fazendo. Eu vou fazer aqui até a outra ponta lá do tapete, para poder explicar mais uma vez a diminuição. E depois eu vou orientar vocês a continuar o trabalho. E eu vou explicar direitinho até quantas carreiras nós vamos ter que trabalhar para a gente ficar com um total lá no final com 6 espaços deste aqui, ó, de quadradinho vazio, tá bom? Então, eu já volto para fazer mais uma vira e depois eu vou orientar vocês mais quantas carreiras vamos precisar fazer. Então, pessoal, aqui, ó, a primeira carreira na cor marrom, tá? Vamos chamar ela como primeira carreira, nós ficamos com 13 pontos bloquinhos. Agora, aqui, nós vamos laçar a linha, introduzir aqui nesse espaço e vai fazer o ponto alongado, ó. Tira uma, tira duas e tira aqui, ó, a terceira laçadinha. Sobe as 3 correntinhas e vamos virar o trabalho e vamos continuar a fazer os pontos bloquinhos, tá bom? Então, nós vamos para a segunda carreira na cor marrom, vamos chamar assim, fazendo aqui os 3 pontos alto e a correntinha, né, que é uma só. E continua fazendo aqui. Então, eu vou dar continuidade aqui, daqui a pouco eu volto para a gente fazer a vira mais uma vez. Então, pessoal, aqui eu terminei a segunda carreira na cor marrom, com meus pontos bloquinhos, que eu fiquei com um total de 12 pontos bloquinhos, então a cada carreira vai diminuindo um bloquinho deste aqui, ok? Então, aqui, ó, pra gente finalizar, laça o fio na agulha e tira aqui, ó, uma vez, daí tira aqui, ó, as 2 laçadinhas e tira mais 2 laçadinhas aqui, ó, pra gente finalizar. E para a terceira carreira na cor marrom, ó, a gente faz 3 correntes, vira o trabalho e vamos continuar fazendo os pontos bloquinhos, que são 3 pontos alto e uma corrente de separação, né? Os 3 pontos alto e uma corrente de separação. Então, pessoal, nós vamos fazer este processo até ficarmos com 9 carreiras, tá? Então, a terceira carreira aqui, ó, eu vou ficar com 11 bloquinhos, a quarta carreira
com 10, a quinta carreira com 9, a sexta carreira com 8, a sétima carreira com 7 pontos bloquinhos, a oitava carreira com 6 pontos bloquinhos e a nona carreira nós vamos ficar com 5 desses aqui, ó, de ponto bloquinho, tá bom? E o processo dos cantos, das viras, vocês vão fazer até chegar na nona carreira. Lá, vocês vão ver que depois a gente vai sobrar aqui, ó, 6 espaçozinhos desse aqui que a gente vai usar para fazer a cauda aqui do nosso tapete, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu coloquei o tapete aberto para vocês visualizarem como ele está ficando. Agora aqui é o finalzinho, né, que a gente estava aprendendo a fazer as diminuições aqui restantes, que foram 9 carreiras. Aqui, como eu falei para vocês, ó, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 pontos bloquinhos. E os espacinhos aqui, ó, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Então, a partir daqui, nós vamos continuar, tá? A fazer com a mesma cor aqui. Eu estou usando marrom. E agora a gente vai abrir aqui, vai fazer aumentos nas laterais aqui do trabalho, para poder a gente conseguir fazer a cauda, tá? Então agora, pessoal, nós vamos começar a fazer a cauda do nosso tapete. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços aqui de quadradinho vazio, tá? O finalzinho aqui, a gente faz os 3 pontos altos, só laça aqui a linha na agulha e faz aqui o ponto alto alongado, ó, tira 3 vezes, tá? Então aqui ficou a mesma coisa, ó. Agora, nós vamos subir 6 correntes. Aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6, tá? Aí, a gente vai virar o trabalho. E no mesmo espaço aqui, eu coloco 3 pontos altos. Uma corrente de separação. E aqui, nós vamos preenchendo todos os espacinhos aqui de base, fazendo o ponto bloquinho, que é composto de 3 pontos altos. Ó, uma corrente e vai fazendo, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, ó, ele vai ficar assim. E vocês façam até aqui, ó, os pontos bloquinhos, tá? Vou fazer, eu já mostro. Fiquei com 6 grupinhos aqui de 3 pontos altos, né? Que é o ponto bloquinho, ó. Fiz até o último aqui. Agora, para fechar esta carreira, faz 2 correntes. Laça o fio 1, 2 vezes no mesmo lugar aqui, ó, faz um ponto alto duplo, ó, tirei uma vez, tirei 2, tirei 3. Para começar de novo, são 6 correntes, aqui eu já tenho as 6 correntinhas, viro o trabalho, e eu vou aqui, ó, dentro deste espaço, repetir os pontos altos, que são 3. Porque nós vamos fazer aumentos aqui. Terminou os 3 pontos altos, uma corrente e faz aqui mais 3 pontos altos. Então, no meio aqui do trabalho, é só isso que nós vamos fazer. Os 3 pontos altos, uma corrente. Daí, começa a fazer aqui os 3 pontos altos de novo. Chegando aqui no finalzinho, ó, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui eu faço uma corrente aqui dentro, ó, eu vou fazer mais 3 pontos altos, eu vou ficar aqui com 7 grupinhos, ok? Aí, eu faço aqui, ó, 3 pontos altos, 2 correntes, laço aqui, ó, 2 vezes o fio na agulha e tiro uma, tiro 2 e tiro 3, que é o ponto alto duplo. Então, pessoal, quando a gente começa com 6 correntes e no mesmo espaço a gente coloca o bloquinho, né, de 3 pontos altos. Aí, trabalha aqui pela extensão da nossa peça. E quando chega no final, depois dos 3 pontos altos, a gente faz 2 correntes, 2 laçadas na agulha e tira aqui o ponto alto duplo aqui dentro do mesmo espaço, tá? Então, mais uma vez aqui, ó. Vou fazer 3, 4, 5, 6, que é para começar, né, a próxima carreira, viro o trabalho. No mesmo espaço aqui, ó, eu já coloco
mais 3 pontos altos, uma corrente, e aqui a gente vai trabalhando. Bom, pessoal, então aqui nós já estamos na terceira carreira, vamos ficar com um total de 8 pontos bloquinhos. Aqui, ó, bem no final eu vou fazer com vocês, eu já tinha feito uma corrente, e aqui os 3 pontos altos que eu tenho que fazer. Terminei aqui os pontos altos. Faço 2 correntes aqui, sempre no final são 2 correntes, 2 laçadas no mesmo espaço. Ó, eu tiro 2 laçadas, depois eu tiro mais 2 laçadas e mais 2, tá? Que é o ponto alto duplo. Então, ó, na cauda aqui, ó, ela começa aqui, tá? A primeira carreira da cauda, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. A segunda carreira que eu fiquei com 7 grupos de pontos, bloquinho aqui. A terceira carreira eu fiquei com 8. Então, a cada carreira que você for subindo, ele vai aumentando um ponto bloquinho. Então, na carreira 4 eu vou ter 9, na carreira 5 eu vou ter 10, na carreira 6, 11, na carreira 7, 12, na carreira 8, 13 pontos bloquinhos, na carreira 9, 14, na carreira de número 10, 15 pontos bloquinho. E na carreira 11, eu vou ter que ter 16 pontos bloquinhos desse aqui, tá? Então, ó, a gente indo agora para quarta carreira, ó, vamos fazer 6 correntes para começar. Vira aqui o trabalho e dá início aqui a fazer os pontos altos, que são 3. Então, eu já tô aqui na quarta carreira, eu vou precisar de mais 7 carreiras. E a última carreira eu tenho que ter 16 pontos bloquinhos, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o meu aqui. E lembrando que quando você começa, né, igual a gente começou aqui, são 6 correntes. Trabalha aqui os 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos aqui por toda a extensão do trabalho. E no final, 2 correntinhas e o ponto alto duplo. Você laça a agulha 2 vezes e tira, né, na agulha 3 vezes para fazer o ponto alto duplo. Bom, pessoal, aqui eu já terminei de fazer todas as carreiras que eu orientei para vocês aí no bloco anterior, que foram o total de 11 carreiras, né? A cada carreira a gente ia aumentando um ponto bloquinho e no último aqui eu fiquei com 16 pontos bloquinhos, tá? A última carreira aqui, nós terminamos ela pelo lado avesso do tapete, tá? Aqui, ó, eu vou finalizar com vocês, ó, 2 correntes para finalizar, laça o fio aqui 2 vezes e dentro deste espaço eu vou fazer um ponto alto duplo, ó, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Aí, como eu já estava dizendo, a última carreira termina pelo lado avesso do tapete. Aqui agora nós vamos fazer uma correntinha e a gente vai virar o trabalho, a gente volta com ele agora. Dentro deste espaço eu começo a fazer os pontos baixos, aqui eu coloco 2 pontos baixos. Aqui, ó, para cada ponto de base eu coloco um ponto baixo. Então, aqui foram 2 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui nós estávamos, né, do lado avesso, fizemos uma corrente, viramos o trabalho e começamos a fazer aqui os pontos baixos. Aqui, ó, no espaço onde tem uma corrente, você vai fazer um ponto baixo. E assim nós vamos caminhando, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E aqui no espaço a gente coloca um ponto baixo, né, que é em cima da correntinha. Bom, pessoal, então aqui eu vim passando o ponto baixo sobre o ponto alto e um ponto baixo sobre a correntinha de base, tá? Aqui, ó, no último, eu coloquei os 3 pontos baixos aqui, ó, um para cada ponto de base. Agora aqui, ó, a gente coloca 2 pontos baixos aqui dentro da alça. Faz uma correntinha. E aqui a gente vai colocando ponto baixo, ó. Deste lado a gente vai fazer 3. Aí dá uma leve virada aqui no tapete. E para cada alcinha desta aqui, ó, a gente vai colocar 3 pontos baixos, ó. Aqui eu já coloquei um, meu segundo e meu terceiro ponto baixo.
o próximo aqui, ó, 3 pontos baixos, ó, 1, 2 e 3. Então, vão fazendo assim, na lateral aqui do tapete, 3 pontos baixos em cada alcinha desta aqui. Aí, quando chegar aqui, ó, próximo da curvinha, eu volto pra gente fazer junto, tá? Bom, aqui nós fomos fazendo os 3 pontos baixo em cada espaço. Agora vamos fazer aqui no cantinho, bem na curva do tapete, ó. Aqui a gente vai fazer os 3 pontos baixos normalmente, e aqui a gente já vai pro corpo do tapete. Aqui a gente vai fazer só dois pontos baixos assim, ó, tá? Então, aqui o último espaço da cauda ainda a gente faz 3, aqui pro corpo a gente só faz 2 na virada. E o restante aqui, nesta parte da diminuição do corpo do tapete, a gente faz 3. Então, aqui a gente vai fazendo 3. Então, aqui, pessoal, nós vamos fazer 3 pontos baixos até aqui, ó. Neste espaço aqui, ó, onde começa já a diminuição, tá? Ó, então, até aqui nós vamos fazer, eu volto aqui para mostrar para vocês que daqui em diante agora vão ser apenas 2 pontos baixos, tá? Então, até aqui vão colocando 3 pontos baixos que eu já volto. Aqui eu terminei, tá, pessoal, de fazer a colocação dos pontos. Só este primeiro aqui nós colocamos 2, o restante aqui foram 3 pontos baixos em cada um. Então, só para vocês não se perderem aqui até a curva, vocês vão colocar depois aqui, ó, deste aqui. Depois deste aqui que nós fizemos 2, vocês vão colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espaçozinhos aqui, cada um com 3 pontos baixos. Pessoal, outra dica, o meu aqui com 3 pontos baixos ficou retinho, ele não embabadou, tá? Isso também depende muito da tensão de ponto de cada pessoa. Caso você coloque 3 pontos baixos e comece a ficar embabadado, coloque 2, tá? Não tem problema. Isso é uma dica que eu passo aí para vocês. Agora, a partir daqui, ó, que a gente já vai começar a fazer a parte de cima aqui do tapete, nós vamos colocar 2 pontos, ó. Então, aqui, ó, aqui eu tenho os 3 pontos altos, né, do ponto bloquinho. O último aqui, ó, dentro dele você vai colocar 2 pontos baixos. Aqui eu já pus um, aí eu faço mais um. Aí, ó, no espaço de quadradinho eu coloco mais 2. Então, agora aqui nós vamos colocando 2 pontos baixos em cada ponto aqui de base. Quando for o ponto quadradinho, 2. E aqui, ó, onde tem os pontos, você pega no último aqui, ó, e coloca 2 pontos baixo aqui, tá? Então, assim nós vamos fazendo. Então, tudo que vocês estiverem aprendendo a fazer deste lado do tapete, do lado de baixo, vai ser a mesma coisa. A colocação da quantidade aí dos pontos baixos, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazendo o meu aqui. Ó, então ele tá ficando assim, tá? Então, nós vamos fazer ele aqui, ó, para poder vocês não se atrapalharem aqui na hora da curva, até aqui, tá? Ó, antes da troca de cor aqui, ó. Vocês façam até aqui, depois eu conto de novo quantos espaços que deram aqui, para poder vocês fazerem aí. Então, pessoal, bem aqui na curvinha, são 26 espaços que vocês vão colocar apenas 2 pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, foi de 3 a partir daqui até aqui, ó. Até aqui foram 26 espaços. Então, aqui foi o último espaço que eu coloquei os 2 pontos baixos. Neste ponto aqui, pessoal, que já é bem na curvinha, a gente vai colocar 3 pontos baixos, certo? Ó, 3 pontos baixos. E o restante aqui, 2 pontos baixos. Em cada espaço aqui, ó, 2 pontos baixos. Então, a gente vai descendo aqui, colocando 2 pontos baixos em cada espaço aqui, tá?
Isso, igual eu falei, vai depender da tensão do ponto. Às vezes eu coloco 2, 2, 2, 2, ele vai ficar repuxado, vai ficar embabadado. Então, aí vocês vão verificando a quantidade que adequa aí com a tensão de ponto de vocês, tá? Ó, então aqui, 2 pontos baixos, vamos colocando aqui. Ó, e ele não enrola, tá? Ó, ele fica sentadinho aqui na mesa. E aqui, ó, também 2 pontos baixos. Aqui, ó, é uma corrente que a gente tem que pôr um ponto baixo. Aqui, ó, já é um ponto alto, aí eu tenho que trabalhar em cima dele. Aqui já são os pontos bloquinhos de base. Aí eu coloco um ponto baixo, aqui é uma corrente, eu ponho um ponto baixo em cima dela. Então, aqui fica praticamente igual lá o início da cauda, né, que a gente fez. Vai pondo um ponto baixo para cada ponto de base e para cada corrente aqui que tem separação. Bom, pessoal, aqui então, ó, fiz aqui os 3 pontos de base. Dentro do leque, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. E aqui a gente começa a fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Fiz aqui os pontos sobre os pontos de base. Agora aqui é uma corrente, eu faço um ponto baixo aqui. E assim a gente vai fazendo ponto baixo sobre ponto alto de base, sobre aqui, ó, a correntinha, tá bom? Então, aqui eu fiz ponto baixo, como eu já tinha explicado. Aqui nesta parte, né, do verde mais clarinho, ó, eu fui fazendo 2 pontos baixos em cada espaço, em cada ponto aqui de base. Aí aqui, pessoal, ó, no penúltimo, né, bloquinho aqui, no caso dos pontos altos, ó, tem esse aqui que é o último, esse aqui o quadrado vazio e o cheio aqui, ó. Aqui eu coloquei 3, ó, 1, 2, 3 pontos baixos igual do outro lado. E aqui a gente continua a fazer 2 pontos baixos, ó, aqui no quadrado vazio, aqui, ó, neste último ponto de base, ó, 2 pontos baixo. E aqui a gente continua fazendo os 2 pontos baixos, ó, igual do outro lado. São os 26 espaços, né, que eu tinha contado para vocês. Então, aqui eu coloquei, né, 26 espaços, ó, começo a contar a partir daqui até aqui. E nesta alça maior, nós vamos colocar os 3 pontos baixos, igual do outro lado. É só vocês observarem lá que aqui a gente já começou a colocar os 3 pontos baixos. Aqui também foram 14 espaços, cada um com 3 pontos baixos que nós colocamos. Agora aqui, ó, igual eu tinha orientado, este último espaço a gente coloca apenas 2 pontos baixos. E aqui a gente tá voltando para a cauda novamente, a gente coloca 3 pontos baixo, igual quando a gente começou lá do outro lado. Então, vão seguir fazendo assim, agora 3 pontos baixos em cada argolinha aqui de base. E quando chegar aqui, ó, nesta ponta, eu volto com vocês, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços, né, com os 3 pontos baixo aqui. Agora, nós vamos fazer aqui o cantinho, ó. Depois que eu preenchi aqui 3 pontos baixos neste espaço, aqui é a mesma coisa, né? Como a gente tá voltando, aqui a gente também tem que fazer, ó, 3 pontos baixos, né? Uma corrente, e aqui, ó, onde a gente iniciou aqui, a gente vai prender com um ponto baixíssimo, ó. Tá? Introduz a agulha aqui no espaço e faz aqui um ponto baixíssimo. Então, a gente fechou aqui a primeira carreira de ponto baixo. Para recomeçar, a gente faz uma corrente, no mesmo espaço aqui, ó, eu já faço uma laçada. Essa minha linha tá agarrando um pouco.
Aqui, eu puxei e aqui já é o primeiro ponto baixo. E aqui, pessoal, agora nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos fazer a última carreira aqui de pontos baixos. Então, é só seguir fazendo, tá? Agora, é ponto baixo em cima de ponto baixo aqui de base. Ó, pessoal, então eu cheguei aqui uma ponta aqui da cauda. Então, aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3 pontos baixos, né? Um em cada ponto de base aqui. Aí, aqui já é na curva, ó. Então, eu fiz um ponto baixo, mais um ponto baixo. Aí, aqui, ó, o próximo eu faço também um ponto baixo aqui. Eu faço uma corrente. Essa corrente é mais para poder liberar aqui o ponto, para não ficar emborcando assim, virando, tá, ó. Então, depois aqui, ó, porque aqui eu tenho um ponto de base em cada ponto alto aqui, né? Então, eu repeti aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos. Aí, depois eu fiz 1, 2, 3 pontos baixos, uma corrente e o próximo ponto de base aqui, que eu tenho 3 pontos baixos, já comecei a fazer, ó. Então, aqui eu tenho um ponto baixo, depois da corrente, o segundo e o terceiro aqui, ó, tá? Só para não ter dúvida aqui nesse cantinho. E aqui a gente continua a descer com os pontos baixos. Ó, então, eu fiz aqui ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Aqui eu tô bem na curvinha. Aqui ainda falta um ponto para eu fechar aqui dos 3 de base. Só que eu não vou fazer nele, tá? Eu pulo esse ponto e já venho para aqui, ó. Tem os 2 pontos aqui. Eu venho aqui, ó, para o primeiro ponto deste espaço aqui, ó. E faço um ponto baixo. E aqui eu continuo, tá? Fazendo os pontos baixos. Eu pulo um aqui da carreira. Deixa eu só tirar minha linha aqui. Eu pulo um ponto desses 3 aqui, ó, por causa para ele não, para ele ficar mais retinho assim, ó. Pra ele não ficar assim, ó, encolhendo. Então, aqui, pessoal, agora nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou trabalhar aqui o lado de cima do tapete até chegar aqui na pontinha aqui, ó, desse square, tá? Ó, então aqui, ó, cheguei bem na pontinha do square. Então, aqui, ó, contando desse espaço aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Aqui eu vou fazer mais um ponto baixo, ó. O próximo aqui eu vou fazer, opa, um ponto baixo também. Aqui um ponto baixo, faço uma corrente e o próximo ponto aqui do lado, ó, eu faço outro ponto baixo, tá? Ficou bem clarinho aí para vocês poderem observar, ó. Então, a gente faz só uma correntinha para estabilizar o ponto, para ele não ficar depois virando, tá? E aqui continua fazendo os pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui, pessoal, nós vamos fazer a curva do nosso trabalho. Então, aqui, ó, eu tenho mais um ponto baixo aqui, ó, bem na curvinha, ó, que é o primeiro ponto. Lembra que são 2 pontos baixos aqui, ó? Eu já fiz o primeiro, eu iria ter que fazer o segundo, só que eu não vou fazer o segundo ponto. Eu já vou vir aqui, ó, pro primeiro ponto da curva. Daí eu faço um ponto baixo. Ó, aqui são os 3 pontinhos de base, ó, 1, 2 e o terceiro aqui, ó. Deste espaço aqui, ó, que a gente tá fazendo, tá? Então, ficou assim. A partir daqui, então, agora, nós vamos continuar a fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui eu fiz, pessoal, ó, um ponto baixo para cada ponto de base, ó. Tem 1, 2, 3. Aqui eu já fiz o meu quarto ponto. Agora, aqui, ó, eu vou fazer uma corrente. E aqui eu faço um ponto baixo aqui. Ó, e no próximo ponto à frente aqui, eu vou introduzir a agulha, vou passar aqui, ó, por dentro do ponto, uma corrente e a gente já corta o fio, porque nós já terminamos. Depois aqui é só descer o fio aqui entre os pontos para poder fazer o arremate, tá bom? Então, assim ficou o nosso cantinho.
Vamos começar a fazer o nosso olho do tapete peixe com sobras de barbante, igual este modelo aqui, só que eu vou fazer ele de outra cor, um tom mais claro, para vocês conseguirem enxergar aqui a parte do miolo aqui. Então, aqui eu peguei um fio laranja, com a agulha 3,5, eu laço aqui, ó, dou um giro na linha, pego aqui o fio e faço aqui um nozinho para segurar o trabalho, tá? Aí, a partir daqui, eu vou fazer 4 correntes, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, na primeira correntinha aqui, ó, eu introduzo a minha agulha e eu vou fazer aqui, ó, uma laçada entre esta correntinha e depois entre esta outra laçadinha. Então, eu fiquei com uma argolinha aqui, ela tá bem apertadinha. Aí, nós vamos subir 2 correntes e dentro desta argolinha nós vamos colocar mais 8 pontos, aliás, 8 meio ponto alto, ó. Então, ó, eu fiquei com 3 laçadas aqui na agulha. Eu vou tirar tudo junto, tá? E esse fiozinho aqui atrás, a gente pode ir trazendo junto, que depois ele vai ajudar a gente fazer o fechamento, ó. Então, eu vou fazer aqui de novo um meio ponto alto, ó. Aí, aqui eu trago ele já dentro do ponto que eu for trabalhando. Aqui eu fiquei com 3 laçadinhas, passo tudo junto. Já tenho 2 meio ponto alto. Aqui vai ser o meu terceiro, o quarto, o quinto meio ponto alto. Não precisa fazer muito apertado, tá, pessoal? O sexto, o sétimo meio ponto alto. Aqui o oitavo e aqui o nono meio ponto alto, ó. Então, nós ficamos assim, com o nosso miolinho. Aqui, ó, como nós trouxemos o fio, você só dá uma puxada, ó, e ele fecha mais aqui o centro. E aqui é só cortar porque o trabalho já ficou bem amarradinho lá no início, ó. Então, eu vou cortar aqui. E nós vamos fechar aqui este círculo. Aqui no início nós fizemos 2 correntinhas para subir aqui, ó. Na segunda a gente introduz, deixa eu só pôr o fio no meu dedo. Aqui, ó, na segunda correntinha a gente introduz a agulha, laça, passa, né, por dentro aqui da argolinha, faz uma corrente, aqui a gente vai cortar o fio. Depois a gente arremata esse fio aqui, certo? Então, ficou assim, ó. Agora, com outro fio aqui, e lembrando que eu estou trabalhando com a mesma numeração de fio, com 6 fios, tá? Aí, aqui agora, eu faço outra laçadinha, assim, e eu pego em qualquer lugar aqui, ó, pessoal. Eu vou começar aqui. Aí, eu vou introduzir aqui a agulha por trás aqui, ó, para puxar a laçada. E vou fazer 2 correntes, ó, 1, 2. Aqui também você já pode ir trazendo o fio para cortar depois. E aqui nós vamos fazer 2 meio ponto alto em cada espaço. Então, aqui, ó, eu fiz 2 correntes, no mesmo espaço eu lacei o meu fio e fiz um meio ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 meio ponto alto, no mesmo espaço, eu laço meu fio aqui no próximo ponto de base, eu também faço, ó, meio ponto alto, laço o fio, fico com 3 argolas e você tira tudo junto. E aqui nós vamos fazendo 2 meio ponto alto para cada espaço da base aqui. Então, se a gente tinha 9 meio ponto alto na primeira carreira, nós temos que ficar com 18 meio ponto alto na segunda carreira. Ok? Então, aqui nós vamos fazendo
os pontinhos aqui, meio ponto alto, 2 em cada espaço. Vamos trabalhando aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Eu preciso de mais 2, ó. Então, os últimos 2 estão aqui para a gente terminar. Aí, eu aproveito também e já passo o fio laranja por trás aqui dos pontos. Depois a gente arremata devagarzinho, com mais calma. Então, nós ficamos assim com o trabalho. E aqui, ó, eu tenho 1, 2, na segunda correntinha aqui, eu introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Então, nós ficamos assim com o nosso olho. Aí, pessoal, se vocês observarem aqui, ó, eu fiz para cada ponto de base aqui, 2 pontos baixos, tá? Para ele ficar mais arredondadinho. Então, ó, a gente faz uma corrente no mesmo espaço aqui, ó, que eu introduzi a agulha. Ó, bem aqui, ó, no mesmo espaço, eu faço um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço outro ponto baixo, ó. No próximo espaço aqui também. 2 pontos baixos no mesmo lugar. E volto aqui no outro espaço à frente, também coloco 2 pontos baixos. Então, assim, nós vamos trabalhando até o final, com 2 pontos baixos para cada meio ponto aqui de base, né, que nós fizemos, o meio ponto alto. Então, ó, ele tá ficando assim, para ficar um olho um pouquinho maior, porque o tapete ele é grande, para poder compensar. Então, aqui a gente vai trabalhando os pontos baixo, 2 pontos baixos para cada espaço aqui à frente. Estamos quase finalizando. Olha, aqui ainda eu tenho mais um ponto, eu faço aqui, ó, 2 pontos aqui baixo. E aqui nós terminamos, pessoal, ó. Aí, aqui na primeira correntinha que se formou do ponto baixo, eu introduzo minha agulha, passo aqui o fio por dentro da laçadinha, faço uma correntinha. Se quiser, não precisa fazer a corrente, tá? Aí já corta o fio e já faz o arremate, tá? Eu gosto de passar aqui o fio por entre os pontos aqui, né? E depois você só dá um nó, uma amarrada assim mais grosseira, porque isso aqui a gente vai costurar no tapete, tá bom? Então, este é o modelinho de olho que eu queria trazer para vocês hoje. Olha, dá a impressão que ficou maior que esse por causa da cor, tá? Eu quis demonstrar nos tons mais claros aqui, para poder vocês conseguirem ver a colocação dos pontos, tá? Que o preto fica bem ruim de ver. Então, aqui, pessoal, foi onde a gente terminou o nosso trabalho. Então, o tapete por inteiro, ele ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje, foi feito com muito carinho. Pessoal, se já gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ativa o sininho. Vou despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.